E aí, gente, seguindo então, questão 4 e última, referente à lista de exercícios do encontro passado. Bora ver o que essa questão abordou lá e vamos ver aí se você obteve sucesso, pleno sucesso na resolução dessa questão e se não teve sucesso, se não conseguiu resolver no momento de enviar a atividade, que agora você tem a oportunidade de aprender aí como que resolve essa questãozinha aí, tá certo? Então vamos lá. Essa questão Escola Superior de Propaganda e Marketing, tá? É uma escola particular, uma instituição de nível superior particular que trabalha prioritariamente nessa área de publicidade, de propaganda e marketing, tá? Mas tem também lá cursos em outras áreas do conhecimento. A questão falou o seguinte: em uma PG estritamente crescente, o terceiro termo é 98 e o quinto termo é 4.802. Se x é a soma dos dois primeiros termos dessa PG, então o valor de logaritmo de x na base 8 é... Eita, olha aí, tal do logaritmo aparecendo para nós mais uma vez, hein? A questão aborda prioritariamente como tema central, né? Progressão geométrica, mas observe que para mim gabaritar a questão, eu vou precisar, sim, de um pouquinho de conhecimento a respeito de logaritmos também, tá? Então vamos lá, bora para interpretar essa questão. O cara fala que trata-se de uma PG onde o terceiro termo é 98, o quinto termo é 4.802, pede para a gente considerar que x seja a soma dos dois primeiros termos dessa PG e o grande objetivo da questão é calcular o logaritmo desse x na base 8. Galerinha, então vamos lá. Eu preciso saber quem é o primeiro, quem é o segundo termo dessa PG, para que então eu faça a soma desses dois termos, obtendo o valor de x. Uma vez que eu tiver o valor de x, eu consigo então calcular o valor do logaritmo desse x na base 8. Beleza? Segue comigo então aí. O que eu vou fazer para poder calcular isso aí? Bom, primeiro, falou em PG, lembre-se, termo geral da PG. Primeiro termo vezes a razão Q elevado a n-1. Dessa forma, a gente sabe que o terceiro termo pode ser escrito, então, como sendo o primeiro vezes Q ao quadrado, o quinto termo, primeiro vezes Q elevado à quarta. Agora, tem um lance interessante que dá para você articular essas duas relações e obter uma só envolvendo quinto e terceiro termo numa só relação. Basta entender o seguinte, cara, você está no terceiro termo, quer ir para o quinto. O que você vai precisar de fazer? Terceiro termo vezes a razão gera o quarto termo. Quarto termo vezes a razão gerou o quinto termo. Então, o que você está fazendo, então? Partindo do terceiro termo, para chegar até o quinto termo, você está fazendo vezes que. Por isso, o A índice 5 pode ser escrito como sendo o A índice 3 vezes Q ao quadrado. Então, você pode escrever o quinto termo a partir do terceiro termo. Registra essa dica aí. Pra você não esquecer disso aqui na hora da prova, naquela hora do processo seletivo. Você vai lembrar dessa formulazinha no termo geral. E aí, cara, repare que aqui ó, é n-1, porque você está partindo do primeiro termo. Ah, então vem cá. Se eu estiver partindo do terceiro termo, basta eu pegar então o n5 menos 3. Pronto, achei quem que é o expoente. Então, por exemplo, se eu quiser escrever o décimo termo a partir do sétimo, quem será o expoente da razão? 10 menos 7, 3. Então, o décimo termo seria o sétimo termo vezes a razão elevado a 3, tá? Essa dica é importante, hein? Te ajuda a ganhar tempo. Nessa igualdade, então, quinto termo, terceiro termo, conhecemos. Vou encontrar a razão, porque eu sei que se eu tiver a razão, eu consigo descobrir quem é o antecessor do terceiro termo, portanto, o segundo termo, e também
posteriormente eu chego quem é o primeiro termo, e aí caminhando para gabarito final dessa questão. Então vamos aqui comigo, ó. Olha para essa escrita. Terceiro termo vezes Q ao quadrado. Quem é o terceiro termo? 98. Terceiro termo vezes Q ao quadrado é igual ao quinto termo, que é 4.802, conforme os dados da questão. Cara, equaçãozinha de segundo grau aqui, ó, de boa. O que você vai fazer? Divide os dois membros por 98, ou passa o 98 dividindo. Essa fração, de cara, você percebe que ela pode ser simplificada, pode ser reduzida, dividindo ambos por 2, chegando até aqui, ó. Observe aqui, se você passar lá pelos números primos, 2, 3, 5, 7, né? Você vai observar que aqui cabe uma divisibilidade por 7. Então, dá para reduzir mais um pouquinho. E o 343 é divisível por 7, 49. Q ao quadrado é 49. Então, Q é a raiz quadrada de 49. Um detalhe importante, na verdade, nesse momento para cá, como é Q ao quadrado, você sabe que esse Q poderia ser um número positivo ou negativo. Então, aqui ao pé da letra, eu teria que ter colocado aquele mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos raiz quadrada de 49. Por que eu considerei só a solução positiva? Por conta disso aqui, ó. A PG é estritamente crescente. Você estudou PG naquele encontro passado e reparou lá nas classificações de uma PG que, se a razão for negativa, a PG ela é classificada como oscilante ou também chamada de alternada. Então, para ser crescente, aqui eu precisarei considerar apenas a razão positiva, tá? E aí, raiz quadrada de 49, 7. Legal. Tem uma razão, tem o segundo termo, tem o terceiro termo, aliás, eu encontro o segundo termo. Que jeito? Levando em consideração aquela ideia do quociente. Então, se eu pegar o terceiro termo e dividir pela razão, eu encontro o termo anterior, que é o segundo termo. Então, 98 dividido por 7, 14. Então, 14 é o segundo termo. Mesmo raciocínio. Segundo termo dividido pela razão, gera para mim o primeiro termo. Então, o primeiro termo é 2. Olha a PG aí, ó. Então, eu tenho 2 vezes 7, 14, vezes 7, 98. Assim sucessivamente, posso escrever quantos termos eu bem desejar dessa sequência. Bom, o que me interessa na questão? Calcular o logaritmo de x na base 8. Mas quem é esse x que o problema considera? X é a soma dos dois primeiros termos dessa PG. Quem são os dois primeiros termos? 2 e 14. Então, x é 16. E aí, finalmente, concluiremos aqui, então, calculando o logaritmo de x na base 8. Vamos desvendar essa interrogação, essa indagação da questão. Logaritmo de 16 na base 8. Turminha, atente para um detalhe. 16 e também o número 8 são potências de 2. Ou seja, fatorando o 16 e o 8 em números primos, a gente vai obter 2 à quarta para o 16 e 2 ao cubo para o número 8. E aí, ó, convido você a olhar nessa estrutura e lembrar comigo de um daqueles casos particulares da definição de logaritmos, que falava para nós assim, ó, se o logaritmando e a base desse logaritmo são potências de mesma base, o valor desse logaritmo é simplesmente o expoente do logaritmando sobre o expoente da base. Portanto, 4 sobre 3 é o valor do logaritmo de 16 na base 8. Se você não lembrasse desse detalhe, você poderia aplicar a rigor a definição de logaritmos naquela estrutura. Logaritmo de 16 na base 8 é igual a, dá um nome, lá a gente chamava prioritariamente de x, e aí aplica a definição dizendo que a base elevado ao valor do logaritmo é igual ao logaritmando. Cai numa equação exponencial
iguala as bases, nesse caso daria para igualar as bases a 2, e em seguida é só igualar os expoentes que você concluiria esse mesmo 4/3, tá? Então, olhando para as alternativas, gabarito da questão é a letra C, tá certo? Galerinha, ó, espero ter contribuído com vocês, tá? Bastante. Então, nesse terceiro encontro, você assistiu aí um total de 9 resoluções, né? Muito conhecimento sendo transmitido, bagagem sua de conhecimento cada vez aumentando. Lembre-se, a preparação para os processos seletivos que você vai participar daqui a alguns meses é gradativa, é aquele trabalho de formiguinha, é dia a dia, semana a semana, não é assim, ó, a prova do Enem é domingo que vem, eu vou me preocupar uma semana antes. Assim, cara, não tem preparação. A preparação ela tem que ser feita a médio e longo prazo para que você alcance um resultado satisfatório, tá certo? Então, forte abraço a todos vocês, saudades de todos, saudades daquele ambiente de sala de aula, né? A gente poder estar junto ali presencial. Deus queira que em breve a gente vai estar junto, seguindo aquela rotina nossa dentro da escola. Mas enquanto isso não é possível, vamos valorizando esse nosso trabalho, vamos empenhando para a gente poder ir conquistando conhecimento, aula por aula, com esses vídeos. Até mais, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, já sabe, chama no WhatsApp ou manda um e-mail. Até mais.